William conheceu Ita, o amor de sua vida, na Irlanda do Norte, no ano de 1954, quando ele serviu ao exército, e rapidamente os dois se apaixonaram. Algum tempo depois, eles emigraram para os Estados Unidos, onde se estabeleceram no estado americano de Iowa, numa cidade chamada Des Moines. William começou a trabalhar como gerente de uma loja de artigos de pesca, de propriedade de seu pai, Albert Vec. Ita tinha concluído recentemente o ensino médio e estava grávida do seu primeiro filho, Billy, que nasceu no ano de 1955. 5 anos depois, em 29 de julho de 1960, o casal deu as boas-vindas à pequena Patricia Ann Vec. Segundo a família, Trish, como todos a chamavam, era uma criança muito alegre e extrovertida, que adorava fazer caretas engraçadas para a câmera quando alguém tirava uma foto dela. No final de junho de 1969, ela foi a dama de honra no casamento do seu tio David. 2 semanas depois, ela foi encontrada sem vida. Numa quinta-feira, dia 10 de julho de 1969, William acordou por volta das 7h10 da manhã e notou que a porta da frente de sua casa estava aberta. Pensando que um intruso poderia ter roubado sua casa durante a noite, ele decidiu verificar todos os quartos, mas tudo parecia estar em ordem. Nada parecia ter sido levado. Ele verificou cômodo por cômodo. Na sequência, ele acordou a sua esposa, e os dois foram verificar o quarto de Patrícia por volta das 7h30, e quando eles chamaram o nome da menina, ela não respondeu. Ao entrar no quarto, William viu que sua filha estava sem vida em cima da cama. Ela estava deitada de barriga para cima, sem cobertas e apenas com a parte de cima do pijama. A polícia foi chamada imediatamente e eles constataram que a garota havia sido alvejada por uma arma .22. O quarto de Patrícia ficava em frente ao quarto do seu irmão Billy. No entanto, o menino não pôde ajudar a polícia com qualquer informação, pois naquela noite ele estava dormindo na casa dos avós paternos. William e Ita viram sua filha pela última vez por volta da meia-noite, quando ela foi para a cama depois de assistir TV com seus pais e uma tia chamada Wanda Vec. Eles foram para a cama entre a 1 e 2 da manhã. A família deixava o seu cachorro Pluff no porão, mas não o ouviram latir. A polícia chegou a procurar impressões digitais na porta da frente, que havia sido arrombada, e vasculhou a casa e os arredores em busca de mais evidências. No entanto, eles não encontraram nada substancial. As autoridades visitaram todas as casas vizinhas, perguntando aos moradores se eles tinham visto alguém ou escutado alguma coisa suspeita perto da residência dos Vec. Um dos vizinhos relatou ter visto um homem rondando a área algumas noites antes do crime, mas a polícia não encontrou nada a respeito desse homem. William disse à polícia que sua esposa pensou ter escutado alguém tentando abrir a porta da frente dias antes, mas segundo ele, não viu ninguém naquele dia e não pôde fornecer à polícia informações relevantes. De acordo com o médico legista, a garota foi privada de oxigênio de forma mecânica, isso antes dos disparos. Haviam também sinais de relações forçadas, e o horário aproximado em que ocorreu o crime foi entre as 3 e 4 da manhã. O capitão da polícia local e os seus homens interrogaram mais de 500 pessoas no intervalo de 3 dias, e haviam 7 detetives e 2 oficiais designados para trabalhar no caso 24 horas por dia. Mas os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma pista que os levassem ao criminoso. Num primeiro momento, o foco dos investigadores foi o pai da vítima. Os detetives questionavam William diariamente, e os membros da comunidade começaram a olhar com suspeita, acreditando que ele fosse o responsável pelo crime. O funeral da garota foi realizado na segunda-feira, dia 14 de julho de 1969, na casa funerária de Hamilton. Posteriormente, ela foi sepultada no Sunset Memorial Gardens. Com o passar dos dias, a opinião tendenciosa do público era demais para a família suportar. William, então, decidiu enviar a sua esposa e o filho para a Irlanda do Norte, enquanto a investigação acontecia. Após 1 mês de investigação e nenhuma solução, William comprou uma nova casa e trouxe a esposa e o filho de volta para morar com ele. Mas as acusações e suspeitas sobre ele se seguiram. Mesmo morando em outro bairro, os novos vizinhos da família fizeram uma petição junto ao prefeito para expulsá-los da vizinhança. O casal Vec vivia em alerta permanente, com medo de que William fosse hostilizado por alguém em busca de vingança, pois até aquele momento, William era o suspeito número 1 dos investigadores e da mídia local.
William passaria os próximos anos de sua vida tentando provar para todos que ele não tinha culpa alguma com o que havia acontecido com a sua amada filha. A pressão só aumentava e o homem passou a perder peso e a ficar deprimido. Ele não conseguia um emprego por muito tempo e com isso veio as dificuldades financeiras, ao ponto da família ter que sobreviver de doações. Mesmo décadas depois, a família Vec era hostilizada pelos acontecimentos. Todos achavam que Ita estava encobrindo o crime do marido, e para eles era até mesmo impossível ir a um supermercado sem serem ridicularizados, e até mesmo um simples jantar em um restaurante era impossível, devido às piadas e ameaças. Infelizmente, o martírio da família Vec, além de perder sua amada filha, estava apenas começando. Ao longo dos anos, Billy, único filho do casal, passou a ter problemas na escola e depois na faculdade. Algumas pessoas começaram a dizer que ele tinha tirado a vida da própria irmã. A sua vida adulta foi regada por chacotas e ameaças constantes de pessoas que sequer tinham conhecido seu pai ou sua irmã, mas como o crime marcou toda a comunidade, os boatos sobreviveram, mesmo após tanto tempo. Billy sequer conseguia se relacionar com alguma garota, e a família, com poucas condições financeiras, viviam se mudando de bairro, mas não tinham como sair da cidade, estado e muito menos país. Eles tiveram que suportar acusações infundadas de pessoas desconhecidas pelo resto da vida. Somente em 8 de março de 2011, 42 anos após o crime, Billy Vec, irmão de Patrícia, que agora estava com mais de 50 anos, conseguiu recurso suficiente para contratar uma empresa de advocacia que pediu às autoridades que fizessem uma análise de DNA dos vestígios que foram encontrados na época, algo que nunca havia sido feito. Para sua felicidade, os exames mostraram que nenhum membro da família de Patrícia estava envolvido no crime que a vitimou. Quando Billy contou isso para o seu pai, os dois começaram a chorar. Finalmente, eles haviam conseguido provar a sua inocência. E após 4 décadas de ataques e acusação falsa, eles poderiam viver em paz. Poucos meses depois, William Vec, pai de Patrícia, faleceu de insuficiência cardíaca aos 84 anos. Antes de partir, ele teria dito para o filho o seguinte: "Eu sei que a alma de Patrícia está com o Nosso Senhor hoje. Espero que a minha alma se encontre com ela. Eu sinto muita falta de Trish. Sinto falta de uma vida inteira que não vivi." Ita Vec ainda mora em Des Moines até hoje. Billy também mora na mesma cidade com a sua esposa. Ele tem 2 filhos adultos e 3 netos. Com relação ao caso de Patrícia, ele foi arquivado como não solucionado. Os policiais acreditam que não foi um crime aleatório, e eles têm algumas teorias. Ou o responsável pelo crime já conhecia Patrícia, ou ele a perseguiu por um tempo antes do crime. Eles acreditam que ela pode ter sido alvo de algum desafeto da família, algo que nunca foi provado, mas de alguma forma, a pessoa responsável pelo crime conhecia a rotina da casa e sabia exatamente aonde queria chegar. Ele sabia inclusive que o irmão mais velho não estava em casa e que Patrícia estava dormindo sozinha em seu quarto. A menina foi dormir à meia-noite e os seus pais e a tia entre a 1 e 2 da manhã. E o crime aconteceu entre as 3 e as 4 da manhã. É como se o criminoso sabesse exatamente o que estava acontecendo na casa, já que o tempo em que ele cometeu o ato era relativamente curto. Ele ainda teve tempo de certificar que os pais da garota estavam dormindo antes de tentar invadir a casa. É preciso coragem para invadir a casa de alguém e atacar um membro da família enquanto todos estão dormindo. E isso pode indicar um crime de vingança. O responsável pelo crime estava confiante e não se preocupava com o fato de alguém acordar. E isso é um risco enorme. Quem quer que tenha tirado a vida de Patrícia estava disposto a se arriscar. Lembrando que nada foi levado da residência. Ele apenas entrou, atacou e saiu. Existem relatos que afirmam que dias antes do crime, o tio paterno de Patrícia, Roy Vec, teria atirado com uma arma calibre 22 e apenas ferido um homem desconhecido que invadiu a sua casa durante a noite para roubar. Roy prestou queixa à polícia e 1 semana depois a sua arma foi roubada. Ele morava na Astor Street, que fica a poucos metros da casa do seu irmão William, onde Patrícia morava. Algumas pessoas acreditam que o criminoso que invadiu a casa de Roy e foi atingido teria roubado a sua arma para se vingar, e por algum motivo ele teria confundido as 2 casas, mas isso nunca foi provado.
Agora sabemos que nem William e nem Billy foram os responsáveis pelo crime, e muita gente acredita que este caso ainda possa ser resolvido, embora as chances do criminoso estar vivo sejam mínimas.